Queridas irmãs e irmãos, nós estamos celebrando a nossa Páscoa semanal. O domingo é para nós, no ritmo da semana, a Páscoa. Então, a gente vive essa experiência de fazer a memória de Jesus, de sua morte e ressurreição, quando a gente se reúne aqui para celebrar. E esse evangelho de hoje, de uma maneira muito especial, mostra isso para nós, essa experiência de alguém que faz a passagem da morte para a vida. É o leproso. Os leprosos no tempo de Jesus, eles viviam com muito mais dificuldade do que vivem hoje. Hoje, graças a Deus, a gente tem tratamento, mas a gente sabe que ainda pesa sobre eles muito preconceito, as pessoas que têm essa doença chamada hanseníase. Mas no tempo de Jesus era terrível, porque a medicina não tinha como tratar. Talvez, eu não sei direito afirmar, talvez nem houvesse medicina. Parece que não, porque quem dava o diagnóstico era o sacerdote. Então o leproso tinha que ir ao sacerdote, a gente ouviu no livro do Levítico, a primeira leitura, e o sacerdote é que declarava, examinando a pessoa, se ele tinha lepra ou se ele não tinha lepra, caso tivesse alguma mancha na pele. Então, essas pessoas eram, digamos assim, orientadas, a partir da lei de Moisés. E a lei de Moisés prescrevia que a pessoa tinha que andar com os cabelos desgrenhados, com a roupa surrada, cobrindo a barba, se fosse homem, e gritando impuro, 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 e viver fora do acampamento. Era o que se podia fazer, porque se a pessoa vivesse dentro do acampamento, com o pouco conhecimento que se tinha, com a insalubridade toda, significaria provavelmente uma contaminação de outras pessoas. Então o leproso, ele era tratado não só desse jeito, viu gente? A gente sabe de coisas piores. Por exemplo, ao passar na rua, eles levavam muita pedrada. A comida era dada à distância, às vezes julgada como se a pessoa fosse um animal. Então, com o tempo, essa lei, que era uma lei quase sanitária, mais do que religiosa, ela se transformou, foi mudando, se modificando e se transformando também numa espécie de humilhação profunda, de profunda dor para essas pessoas, além da doença que elas já enfrentavam, que não é uma doença fácil. As feridas, as purulências, todas das feridas, a perda de membros, a amputação de membros, isso tudo era por si só muito doloroso, mas a experiência da exclusão era pior ainda. Então, a gente olha para a cena e a gente fica admirado, porque ele tem coragem, ele sente confiança de chegar perto de Jesus. O Evangelho não explica porquê, mas quando a gente olha para a situação do leproso e fala, ele teve coragem, ele furou uma barreira imensa. Jesus desperta nas pessoas essa confiança para que a gente se aproxime dele. Então isso é bacana. Tem algo em Jesus que faz então a gente romper barreiras, faz a gente ir adiante, faz a gente então atravessar situações, porque Jesus atrai. E ao chegar diante de Jesus, esse homem diz assim: se queres, podes curar-me. Essa fala dele é muito interessante. Primeiro porque ela tem em si uma afirmação de fé. Podes curar-me significa, eu sei que você tem força para isso, eu sei que você tem poder de me curar, você pode me curar. Mas na frente disso tem se queres. E esse se queres desperta aqui o que a gente chama de vontade salvífica. Deus quer salvar. Deus não quer fazer perder ninguém. Essa ideia de inferno, tem gente que manda muita gente para o inferno sem saber
do que Deus quer realmente. Deus quer salvar, Deus não quer mandar ninguém para o inferno, né? Acho muito engraçado, alguns católicos são muito prontos em estabelecer quem é que vai para o inferno e quem é que vai para o céu. Isso é coisa de Deus e Ele quer salvar. Em Jesus, isso fica claro para nós. E aí, esse querer, né, para o qual esse homem apela, se queres, tu podes curar-me, recebe da parte de Jesus uma resposta muito bonita, né? E a resposta é: Jesus estende a mão, toca nele e diz: eu quero, fique curado. Eu quero, fique curado. Então nós temos aqui de novo os gestos e as palavras, né? Para haver uma revelação aqui tem que ter gesto e palavra. E a revelação é esse Deus que quer salvar, né? Esse Deus que quer salvar, que combina muito com o nome de Jesus. Jesus, a palavra Jesus, né, significa isso: Deus salva. Deus salva. Então Jesus mostra que Deus quer salvar, Deus quer curar. Eu quero, fique curado. E ao tocar o leproso, então, o que acontece? Esse homem fica curado. Só que na lei do judeu, quem toca um leproso, o que acontece com ele? Ele fica impuro. Aqui tem a ideia do puro e do impuro no Antigo Testamento, sobretudo no livro do Levítico, que é muito diferente daquilo que a gente pensa de puro e de impuro. Para o povo do Antigo Testamento e também no tempo de Jesus, puro e impuro não tem essa valência absoluta sobre questões morais, não. Para eles, puro e impuro é a pessoa que está apta para o culto. Então ela é considerada pura. A pessoa que não está apta para o culto, ela é considerada impura. E o que pode causar a impureza de uma pessoa para que ela não participe do culto? Por exemplo, o derramamento de sangue. Por isso, na parábola do bom samaritano, os homens religiosos que estão passando por ele cortam um caminho para não pisar em alguma gota de sangue que estava ali, né, do homem que foi assaltado, né? Então eles cortam o caminho e sobem para o templo. Eles não podem ficar impuros ao tocar o sangue, porque o sangue para o hebreu, para o judeu, é vida, né? E quando o sangue é derramado, é menos vida. Então impuro significa isso: menos vida, menos aptidão para estar diante daquele que é a fonte da vida. É o caso também do doente, é o caso também da mulher que menstrua todo mês, derrama sangue, então está impuro, tem que fazer ritos de purificação. Então na cabeça deles funciona assim, né? É claro que os pecados, né, cometidos também tornam impuros, mas a ideia base é essa ideia de aptidão para o culto. Mas vamos lá. Então, esse homem é purificado e Jesus se torna impuro porque toca nele. E aí, qual é a prescrição para quem toca um leproso? Ele tem que fazer uma quarentena. Uma quarentena para depois ir ao sacerdote e dizer: olha, eu toquei um leproso, fiz a quarentena, estou aqui para você me examinar. E o sacerdote vai fazer a declaração de novo, se a pessoa é ou não é, e tal, e vai fazer o sacrifício para chancelar essa purificação, né? Então, o que acontece com Jesus é isso: ele transgride uma lei, e é uma lei religiosa e social. Jesus transgride essa lei religiosa e social porque ele quer a vida das pessoas. Ele quer que as pessoas tenham vida plena. Então, ele olha para esse homem, ele, como judeu, ele sabe que ele não pode tocá-lo, mas escuta mais forte, vem mais forte ao ouvido de Jesus, ao coração de Jesus, a dor e o sofrimento que esse homem carrega. Eu quero, fique curado.
Eu quero te dar a vida plena de novo. Eu quero ultrapassar qualquer coisa para que você viva mais. Eu quero colocar a minha vida em risco por você. Eu quero colocar a minha situação em risco por você. Claro que Jesus não falou isso tudo, mas significa isso tudo, né? Bom, uma vez curado esse homem, então, ele alcança a vida nova, a vida plena. E o que acontece com Jesus? Jesus, né, ele experimenta aquilo que o homem vivia. Então ele vai para fora da cidade. Jesus vai para fora da cidade. E quem é que vive fora da cidade? Se a gente lembrar da primeira leitura, a gente vai ver lá a prescrição do livro do Levítico. Quem vive fora da cidade são os leprosos. Eles têm que andar com o cabelo desgrenhado, a roupa esfarrapada, gritando impuro, impuro, e devem viver fora do acampamento. A lei foi escrita no tempo em que o povo era nômade. Agora, com o povo vivendo na cidade, né, o povo sedentário. Então agora os leprosos vivem no entorno da cidade, nos lugares desertos. É para lá que Jesus vai. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, colocando a sua vida no lugar do outro. Qual é o papel do cordeirinho que era sacrificado na Páscoa? O papel do cordeirinho era esse: fazer poupar a vida daqueles que estavam, né, na casa. Lembrando aquela passagem do anjo exterminador no Egito. Matava-se o cordeiro, pintava os portais com sangue, e onde se via o sangue do cordeiro nos portais, o anjo exterminador não feria os primogênitos. Agora, o primogênito de Deus, que é Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que vai dar a sua vida para que, né, nós tenhamos vida. Ele vai derramar o seu sangue para que nós tenhamos vida, para que nós sejamos poupados. Ele vai ocupar o lugar do leproso, para que o leproso volte à vida plena. É isso. É o lugar vicário. O lugar vicário é isso. Eu me ponho no lugar do outro para que o outro não sofra mais. Então é muito interessante esse evangelho, porque ele vai no núcleo da nossa experiência de fé. Todas as vezes que a gente se reúne aqui aos domingos, a gente diz de pé, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ou então, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, recordamos ao Senhor a sua... Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. É isso. Então a gente se põe de pé porque a gente diz: eu estou pronto para isso. Eu estou pronto para receber essa vida dele, que me é ofertada agora no pão e no vinho, para que eu viva mais. Ele está se dando, está se oferecendo, está se aniquilando por mim. E ao participar disso, eu também me disponho a ser assim para os outros, a viver desse jeito para os outros, como Jesus viveu. Por isso Paulo diz na segunda leitura: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Ser imitador de Cristo é fazer o que Jesus faz. E o que Jesus fez hoje é isso: deu a sua vida para que alguém tivesse, né, fosse salvo, fosse retirado da experiência da morte e voltasse à vida plena, né? Paulo vai dizer, ele diz assim: eu não penso em mim, né? Eu quero agradar a todos. Eu não estou preocupado comigo. Eu quero que todos se salvem. E vou fazer de tudo para servir a todos, para que todos se salvem. Eu não estou preocupado comigo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus também não está preocupado consigo mesmo. Ele transgride a norma para curar, ele fica impuro, e ele passa por tudo isso, vai ficar lá com os leprosos ao redor da cidade, mas ele deu a vida. É isso. Então, a experiência aqui, ela é muito forte, muito bonita, porque
Paulo entendeu isso e é imitador de Cristo agora. Ele vive assim. Ele quer viver servindo para que Cristo, seja proclamado na vida dele e nos gestos dele, não só pelas palavras. E Cristo, ele também não quer sucesso. Quando ele diz para o leproso: vai, apresenta-te ao sacerdote e não conte nada disso a ninguém, nós estamos diante de uma coisa que acontece muito no Evangelho de Marcos, também nos outros, mas em Marcos é mais forte, se chama segredo messiânico. Significa: Jesus evita ficar anunciando que ele é o Messias, evita dar sinais de que ele é o Messias, porque na cabeça do povo o Messias era um homem guerreiro que ia pegar nas armas, ia na base da violência libertar Israel. Na cabeça de outros grupos, Jesus era o Messias era um politiqueiro que ia fazer conchavos, negociatas, etc., para libertar Israel. Não é. Jesus não é esse tipo de Messias. Na cabeça dos outros, Jesus era um Messias sacerdote que ia ficar no templo fazendo grandes liturgias. Também não é Jesus. Ele não é esse tipo de Messias. Ele é o Messias servo, o Messias que dá a sua vida pelos outros. Então Paulo se põe como imitador desse Messias servidor, ele como sendo servidor. Bom, essa é a contemplação que a gente faz, mas a pergunta que fica é: e nós? Como é que a gente vai viver essa realidade? Como é que a gente traz esse evangelho para a nossa vida? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender, e eu também, estou falando para mim também, é que aproximar de Jesus é muito bom. Jesus é aquele que disse no Evangelho de João: aquele que vem a mim, eu não o mandarei embora. Então vale a pena a gente se aproximar de Jesus. A gente vai ter sempre nele uma atitude de acolhida, de restauração, gestos e palavras que vão ao encontro da nossa necessidade, do nosso sofrimento, da nossa dor. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa a lepra aqui é uma realidade. Existem pessoas que carregam a doença da hanseníase e são muito machucadas por essa situação. Isso não é só uma metáfora, isso é real. Causa muito sofrimento e muita dor para essas pessoas. Graças a Deus a gente sabe que tem tratamento, etc., mas ainda há preconceito. E hoje não é só a lepra, existem outras formas de afastar as pessoas, existem outras pedradas que são dadas, existem outras formas de botar para fora do acampamento, da cidade, do convívio, da vida, E aí a gente pode olhar para o nosso mundo e ver que situação é essa. Por exemplo, o racismo é uma maneira de botar o outro para fora, As exclusões de todo tipo, Há pouco tempo a AIDS era um problema, As pessoas que tinham AIDS, elas eram quase consideradas como mortas, como leprosos, Hoje não são mais, mas assim, ainda há preconceito. Que outras coisas fazem a gente colocar para fora? Que outras coisas fazem a gente excluir o outro? Percebe? Então aqui a lepra funciona para a gente como uma metáfora para a gente ir atrás de outras situações concretas em que as pessoas não se aproximam de Jesus por causa mesmo, ou não se aproximam da vida plena por causa mesmo dessas exclusões. Então o Evangelho está dizendo para nós um questionamento. Ele está falando um questionamento para nós, fazendo um questionamento importante. Que tipo de sociedade a gente construiu? Que tipo de mundo a gente fabrica com essas atitudes? E isso tem implicações, evidentemente. Então a gente não pode condescender com coisas que vão machucar os outros. A gente não pode condescender com propostas, ideias e coisas que estão aí à nossa volta, que signifiquem
sofrimento para os outros. De jeito nenhum. Em situação nenhuma. Por exemplo, piadinhas. Já passou o tempo das piadinhas, né? Piadinhas preconceituosas, maldosas, etc. Isso já não dá mais. No estágio que nós estamos, né? Isso não cabe mais, né? Então, atenção a isso, porque como cristãos, o Evangelho tem que penetrar na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, em tudo, né? E eu sou beneficiado por essa dádiva do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que tira a doença, que tira a maldade, que tira tudo para nos dar a vida plena. Mas eu sou imitador dele. Nós somos imitadores dele. Então a gente é chamado a imitá-lo, né? E imitá-lo significa, em primeiro lugar, acolher. Acolher. Me lembro que uma vez, vou contar esse caso para vocês, nós tivemos uma assembleia arquidiocesana da nossa arquidiocese de Belo Horizonte, que são mais de 26 cidades em torno de BH. Era a Assembleia do Povo de Deus, a gente ia decidir as normas, os caminhos da arquidiocese. O texto estava quase pronto, a gente estava discutindo algumas cláusulas. Essa assembleia foi feita no Minas Centro, né, porque o auditório lá é muito grande, coube todo mundo, os representantes das paróquias, são mais de 300 paróquias, etc. Então, assim, e no texto tinha assim: acolher as pessoas diferentes em nosso meio, para que, não sei o que e tal, isso são uns 10 anos atrás, tá, gente? E aí uma senhora se levantou e falou assim: eu quero saber que diferente é esse. Eu quero saber que diferente é esse. Tem que explicar que diferente é esse. E aí a mesa que estava coordenando a assembleia, tem um burburinho assim, né, tal, e agora o que a gente fala, né? Aí um dos bispos que estava na mesa falou assim: é quem a senhora quiser incluir aqui nessa categoria, porque nós cristãos não estamos desobrigados nem de acolher, nem de orientar. É isso. Nós não estamos desobrigados nem de acolher e nem de orientar. Então, voltando à frase de Jesus: aquele que vem a mim, eu não o mandarei embora. E é o que se espera de quem segue Jesus, é o que se espera da igreja que se diz discípula do Evangelho e de Jesus Cristo. Amém. Se quiseres, Senhor, cura-me. Se quiseres, Senhor, cura-me. Se eu quero, estás curado, diz o Senhor.